Todo dia um 7-1 diferente, vamos lá, Alemanha e Curaçao, muita gente deve estar se perguntando por que eu tô gravando tudo agora, perguntando se eu não assisti o jogo, assisti todos, gente, até aqui todos, não perdi um, só que eu acabo que eu me enrolo com coisas da escola, me enrolo com os shorts, que nem os shorts eu gravei ainda, os shorts do jogo da Bélgica eu não gravei, do jogo do Uruguai, do jogo do Irã, que no momento foi o último, tá? Mais tarde, às 16 horas, vai jogar a França e o Senegal. Só que eu deixei pra trás os outros vídeos, tá ligado? É um vídeo que é longo, eu preciso analisar alguns outros lances, alguns outros momentos. Não é uma análise tão fácil de fazer, que eu faço simplesmente assistindo o jogo. Eu preciso parar, respirar, às vezes voltar uns lances, gravar, ver minhas gravações, certo? A KZTV me ajuda com isso, né? Porque fica tudo lá gravado. E eu preciso fazer análise do zero com mais calma de alguns lances que eu vou separando, enfim. A produção é algo que exige muita atenção. Certo, vamos lá, a Alemanha bateu o Curaçao por 7-1, né, demonstrando um domínio e ocupação de espaço excepcionais. Vou arrotar. Não quero cortar esse vídeo não, mano. Quero fazer tudo de uma vez, certo? Ninguém assiste mesmo, porra, é só um rotinho. Né, a Alemanha demonstrou um domínio e ocupação de espaço excepcional, né? Controlou o jogo no meio de campo usando Musiala, Wirtz, que flutuavam o tempo inteiro. Sabe, eu gosto disso, dessa característica alemã, de que independentemente do adversário, foda-se, a gente vai pra cima e a gente vai atacar, não importa se a gente esteja perdendo por muito ou ganhando de muitos gols. Né? Isso é algo que a gente vê muito no Bayern de Munique. E mostrou também uma falha na transição defensiva. Por que uma falha? Tá foda. Porque é o principal calcanhar de Aquiles dessa seleção alemã. Caralho. É a tal da transição defensiva. Porque é um time que é muito ofensivo, tem jogadores de muita qualidade em todos os lados, muito velozes, que funcionam muito bem lá na frente e acaba que pode ocupar mais espaços com a bola para causar mais problemas para a equipe adversária e fazer 7 gols numa partida, né? É o que a gente vê no Bayern de Munique, que não tem um nível de enfrentamento muito alto. Porém, quando enfrenta um PSG da vida, toma 5 gols. E é um problema esse também da seleção alemã, que tem uma base muito dessa mesma Bundesliga, a maioria deles do Bayern de Munique, porque contra times que se fecham, isso é um risco muito grande principalmente, né? Porque quando você sobe todo mundo, você fica exposto lá atrás e toma contra-ataques. Ou seja, enquanto o outro time tiver com a bola, exige que você tenha uma pressão alta, coisa que contra a fortíssima seleção de Curaçao deu certo. E se eu falei Cabo Verde foi sem querer, tá? Eu tô com o jogo de ontem na cabeça. Certo, mas tem papéis definidos nessa seleção da Alemanha. Né? A partida serviu como um teste de equilíbrio pro Kimmich. E aí por que o Kimmich? Porque na seleção alemã, o Kimmich joga de lateral direito, que é a posição que ele começou a jogar lá no Bayern de Munique. Né? O volante do Bayern de Munique é o Pavlovic, companheiro de equipe do Kimmich, porém a gente sabe que o Kimmich é um volante de origem. Né? O Bayern de Munique é um time que joga com 2 volantes, camisa 5, exatamente para poder liberar os laterais que são muito ofensivos e, enfim, preencher esses espaços. E eles são companheiros de seleção. E o que a gente viu foi que o Kimmich começou de 5 e o Pavlovic esquentou o bancão para ele, porque conforme um ou outro às vezes revezam na função de segundo volante no Bayern de Munique, aqui a gente tem Wirtz, a gente tem Musiala, a gente tem Kai Havertz, a gente tem inúmeros jogadores masterclass que podem fazer essas funções e que, em comparação ao grandioso Pavlovic, acho que eles acabam se destacando mais, né? Mas no segundo tempo o Nagelsmann fez algumas mudanças, o Kimmich voltou para a direita e o Pavlovic entrou ali de camisa 5, certo? Vamos falar agora da seleção de Curaçao e o que fez eles tomarem 7 gols, né? Até porque é claro que uma seleção é muito superior à outra, só que taticamente falando, tem algumas coisas que eu gostaria de analisar do que a gente pode esperar da seleção do carisma, né? Que é como a gente está chamando essa seleção de Curaçao, para os próximos jogos, né? Porque é uma seleção que vem para passear e vem para se divertir, mas que contra a Alemanha demonstrou uma fragilidade defensiva, né? Isso é normal, problemas de leitura, problemas de posicionamento. Curaçao é uma seleção que a gente nunca sequer ouviu falar, para ser bem sincero, particularmente falando, mas Curaçao é o país onde se encontra o Caribe. Ou seja, o foco deles também nunca vai ser o futebol. São muitos jogadores inúmeros naturalizados. Na verdade, se eu não me engano, mais da metade dos jogadores de Curaçao são naturalizados, né?
E o que eu quero dizer com isso? Que é uma rapaziada que não tá acostumada a jogar futebol e acaba que não vai entender mesmo, e vão ser poucos os caras que vão se destacar, e os que vão pra seleção nacional muitas vezes vão ser de um nível muito, mas muito, mas muito abaixo. Então é muito normal enfrentarem problemas posicionais e de leitura de jogo, né? Também principalmente com o nível de enfrentamento que eles recebem com a Alemanha. Inclusive eles estão no grupo bem amarrado, acho que eles vão apanhar nos 3 jogos, mas enfim, é muito legal ver Curaçao que, né, tentou jogar de forma técnica, isso eu achei muito legal, só que expôs a carência, né, de novo. A gente não vai ter jogadores de Curaçao minimamente bons tecnicamente, fisicamente, defensivamente, ofensivamente, e acaba que falta essa capacidade, né? Só que eles tentaram pôr a bola no chão, eu gostei disso. É um time que se colocou no seu lugar e com muito respeito, né, das duas equipes, enfim, acabou sofrendo as consequências, né? E é um time que, de novo, vem para fazer história. Aqui eu anotei um exemplo que é o Auckland City. A gente lembra que o Auckland City no último Super Mundial de Clubes era o time de operários que vinha para passear, tá ligado? Que sabe, quem sabe vem pra contar história, tá ligado? Já pensou se o Curaçao arranca um empate por aí, faz um ponto igual o Auckland City, que empatou um jogo contra o Boca e pontuou o gol do professor, acho que era professor aquele careca, né? E fez a sua honra, tá ligado? Fez um gol de honra contra a Alemanha. Se comparar, é o mesmo resultado do Brasil. O Brasil, Curaçao, irmãos, mão apertada, certo? A jogada do gol do Curaçao foi um contra-ataque que foi perfeito, né? Criado pelo trio dos meias, que é a referência técnica deles, né? Que conseguiu infiltrar a zaga alemã ali e acertou um chute muito interessante, né? Não acho que foi falha do Neuer, acho que foi mais a falha da Alemanha mesmo, que de novo teve essa falha na transição defensiva. Acho que de certo foi enfrentar a Curaçao não esperando em fazer uma puta partida defensiva. Mas acho que é isso, né? Não tem mais muito o que apontar. Eu vou ser bem direto, já vou gravar a Holanda e foda-se tudo de uma vez. Fechou? Forte abraço, rapaziada.